Você acreditaria se eu dissesse que Sérgio Moro acaba de declarar apoio a Ronaldo Caiado para presidente? E mais, na mesma entrevista, ele detonou Lula em rede nacional, chamando o presidente de corrupto e descondenado. A gente precisa mudar o Brasil em 26. Ninguém aguenta mais o governo Lula. Mas isso é só o começo, porque até jornalistas da grande mídia já estão demonstrando desespero com a queda de Lula nas pesquisas. Hoje você vai ver a verdade que a imprensa tenta esconder, com declarações explosivas, reações tensas e bastidores que ninguém te conta. Nos últimos dias, o cenário político brasileiro esquentou. O senador Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato e conhecido por sua postura firme contra a corrupção, declarou apoio à candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para a presidência em 2026. Esse apoio movimentou os bastidores de Brasília e deixou muita gente desconfortável, principalmente no campo da esquerda. Em 2026, ninguém aguenta mais o governo Lula. Tenho certeza que lá em 2026, os partidos de direita, de centro-direita vão se unir para a gente derrotar o PT e o Lula, porque a gente não aguenta mais. O brasileiro não aguenta mais esse governo. Eu estou lá no Congresso, sou oposição, tenho feito o meu papel para evitar o pior, mas a gente precisa de um presidente forte, a gente precisa de um presidente firme. A gente não pode ter um presidente que passe a mão na cabeça dos criminosos, como é esse governo federal, que é conivente aí com o descontrole dos preços. E o Ronaldo Caiado está se apresentando como pré-candidato a presidente da República. Nós temos que ter essa aglutinação lá na frente. Que o Lula quer ser candidato, não tem dúvida. Eu sei, inclusive, que ele confidenciou a um interlocutor recentemente que o sonho dele é morrer num palanque. Vamos ter que ver se a idade e a saúde vão permitir. Mas o evento de hoje, né, o Sidônio Day, eu acho que foi muito ilustrativo disso aí. Foi um misto de um programa eleitoral com um troféu imprensa, assim. Foi um evento que foi concebido para o Lula ser aplaudido. Ficava lá na primeira fila, pinta de Boris Yeltsin, assim, um auditório cheio de políticos, líderes empresariais. No palco tinha duas MCs fazendo uma propaganda populista, sempre mencionando o presidente Lula, tal, para facilitar os cortes. E tudo isso temperado com videoclipes, com participações no palco de pessoas beneficiárias de programas sociais, etc. Foi uma alta produção. E o texto, tanto o texto dos clipes quanto o texto lido pelas MCs, era um texto puro identitarismo woke, cheio daqueles chavões populistas que o Lula sempre repete, né? Teve intervenção cultural também, teve uma lá que me lembrou a poesia marginal. Me chamou também a atenção, Leandro, a voz da narração no final dos clipes, né? Uma voz de um homem idoso que, mesmo sendo algo diferente, tinha uma semelhança grande com a voz do presidente Lula. E teve também fake news nesse dia de campanha. Na questão da redução do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, o clipe dava como verdade que 140 mil pessoas que ganham 50 mil ou mais compensariam a isenção dos que ganham até 5 mil. Mas isso não tem nada decidido, a gente sabe disso. Por sinal, não vai ser assim. Até porque o Hugo Mota já avisou que o Congresso vai mudar o projeto, o Ciro Nogueira apresentou texto com outra proposta. E, finalmente, diferentemente do usual, o Lula dessa vez não improvisou. Ele leu o texto do Sidônio. Não foi o Lula sincerão, foi o Lula fake, o Lula em campanha eleitoral, textinho curto, acertando todas as concordâncias verbais e tal. E teve, finalmente, uma malandragenzinha do Sidônio para deixar o Lula num fundo vermelho PT, mesmo sendo um evento do setor público. Então, no fundo, tinha uma foto gigantesca mostrando 3 pessoas, uma com a camisa vermelha, uma camisa azul, uma camisa amarela. Mas, se repararem, Leandro, quando o Lula discursou, a câmera ficava sempre fechada nele, mostrando o vermelho de fundo, como se fosse uma festa do PT. Para mim, ficou claro que foi um ato de campanha. E como sempre, quando algo ameaça os planos do atual governo, parte da mídia tenta abafar ou distorcer os fatos. O lema lá dentro é esse aí que está na sua tarja, gente. Trabalhar e esperar. Do que eu estou falando, né? Hoje eu consegui fazer uma conversa mais estruturada, na verdade rápida, porém muito direta, né, sobre qual é a avaliação a respeito do que está acontecendo. Ninguém está adorando a pílula, está dizendo que o momento é bom e etc e tal, né? Qual é a avaliação? O governo foi pego pelas pesquisas em seu pior momento, quando juntou a crise do PIX,
onde a minha avaliação diverge da do Palácio do Planalto, né? Eu entendi que o recuo acabou validando a enxurrada de fake news e críticas que havia. O governo capitulou, tinha as duas coisas, o governo capitulou, o governo não capitula. O governo pode até perder, mas o governo não capitula. Viveu um momento ruim. Então, na avaliação do integrante do Planalto, né, captaram as pesquisas, o governo em seu pior momento, juntando PIX, final do ano com a explosão do dólar, que já recuou, e a inflação de alimentos. Somada a isso, diz a fonte, né, o diagnóstico, houve a ausência do presidente. O Lula bateu a cabeça, sofreu um acidente, achou que estava bem, acabou que o edema cresceu, o presidente foi obrigado a fazer uma cirurgia que o deixou de molho ali, 30 dias pelo menos. De todo modo, agora eles entendem no Palácio do Planalto que a coisa estabilizou. Esse é o piso do apoio, daí não deve baixar, e agora é fazer essa sequência de medidas para tentar voltar o Lula para um patamar que ele conhece melhor, que é o patamar mais confortável. Ontem eu contei para vocês que ele disse para os senadores, olha, eu sou candidato à reeleição, quero trabalhar para a reeleição, e a situação não é irreversível, a safra vai melhorar, não sei o quê, nananã, apontou ali todas as questões. A grande questão agora, além disso, das medidas anunciadas, é o Lula ficar mais no Brasil. O Lula vai a Honduras, eu contei esse bastidor mais cedo, onde vai pregar mais comércio interregional, América Latina e Caribe, numa reunião da CELAC, mas depois querem segurar ele aqui, botar o presidente para falar mais. É ritmo mesmo, Leilane, já de campanha. Ela tentou sustentar a ideia de que a oposição recuou na campanha contra a fiscalização do PIX, mesmo com o dólar disparando acima dos 5,80. Além disso, afirmou que a queda de Lula nas pesquisas teria se estabilizado e que agora tudo vai melhorar. Uma fala totalmente fora da realidade, que mostra como alguns jornalistas ainda vivem numa bolha de negação. Mas não foi só isso, o vídeo de hoje traz revelações ainda mais fortes. Você vai ouvir o economista Hélio Beltrão, comentarista da CNN, que criticou com firmeza um evento recente promovido por Lula. Segundo ele, tudo foi montado para parecer uma grande comemoração popular. Mas na prática, foi uma mega encenação com objetivo eleitoral bancado com dinheiro público. E o mais preocupante, o Tribunal Superior Eleitoral, até agora, não se manifestou sobre esse possível abuso de poder político e econômico. E claro, não podia faltar Eliane Cantanhede, uma das vozes mais conhecidas da Globo News. Visivelmente abalada, ela comentou os dados de uma nova pesquisa que mostra Lula com uma rejeição recorde. Nada menos que 62% dos entrevistados disseram que ele não deveria se candidatar novamente. Cantanhede ainda revelou que o PT está desgastando a imagem do Haddad e que, se a direita se unir no segundo turno, o projeto de poder da esquerda pode estar com os dias contados. Em seguida, Hélio Beltrão escancarou a forma como eventos do atual governo estão sendo usados como ferramenta eleitoral, chamando isso de farsa bancada pelo povo. Já Eliane Cantanhede praticamente confirmou ao vivo o que muitos já sabem. Quando você olha a pesquisa, primeiro, a desaprovação altíssima se descolando da aprovação. Isso a gente já vem falando. Segundo, fator violência, aliado ali à questão da inflação de alimentos, etc. E agora, você quando joga para 2026, primeiro, 62% dizendo que acham que o Lula não deveria se candidatar, é um índice muito alto. Mas não é só isso. O Lula não tem um sucessor à vista. Né? O único sucessor à vista seria o Fernando Haddad, que foi o candidato em 2018, que apesar de ser muito desconhecido, chegou ao segundo turno pela força do Lula, pela força do PT, pela rejeição ao Bolsonaro. Mas o próprio PT queima o Haddad e o próprio Lula desautoriza o Haddad, que é o principal ministro do governo, pelo óbvio, né? Então, o Lula corre sozinho nessa pista aí para a presidência pela esquerda e principalmente pelo PT, mas aí que tá. Ele sozinho ganha de todos os outros candidatos no segundo turno. Mas veja bem, primeiro, ele é o incumbente, ele está no cargo, ele tem mais visibilidade, está toda hora em todas as mídias,
né? Então ele tem todo o incumbente, ele tem nesta época, nessa etapa do governo, muita visibilidade, é o nome que tem mais recall, primeiro. Segundo, a posição dele já foi muito melhor, né? A distância dele para os opositores não está alargando nem está ficando estável, ela está encurtando. E vamos combinar, né? A relação dele com o Bolsonaro é uma relação de empate técnico. Tem 4 pontos de distância entre um e outro numa pesquisa que tem 2 pontos, alguém falou aqui, eu me distraí, mas tem 2 pontos enfim, que isso é um empate técnico, praticamente um empate técnico. E quando você vê, né, vários candidatos da direita, Jair Bolsonaro inelegível, Tarcísio Gomes de Freitas, a Michele Bolsonaro pertinho do Tarcísio, até o Pablo Marçal, governador de Minas, governador de Goiás, governador disso, daquilo. Você tem um monte de candidatos da direita, todos disputando com um da esquerda, que é o Lula. Isso me remete para a eleição, por exemplo, municipal em São Paulo. Quando chega no segundo turno, qual é o movimento provável? Juntam-se todos da direita contra um da esquerda. Portanto, eu acho essa pesquisa muito preocupante. A rejeição de Lula está nas alturas e a união da direita pode ser o que faltava para acabar com o domínio petista nas urnas. Tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. A imprensa tenta manter o controle da narrativa, mas os números e os fatos falam mais alto. A máscara está caindo e cada vez mais brasileiros estão enxergando a realidade. E é aí que entra a parte mais importante. Você. Sim. Você que está aí do outro lado e que chegou até aqui nesse vídeo. É graças a você que essas informações continuam circulando. O sistema pode tentar esconder, mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Ver a grande mídia desconcertada, jornalistas tentando justificar o injustificável e o povo cada vez mais consciente. Tudo isso mostra que estamos no caminho certo. Mas a pergunta que fica é: será que o governo ainda vai conseguir manipular a opinião pública como fazia antes? Ou será que agora o povo aprendeu a enxergar além dos discursos prontos? E você? O que achou do apoio do Sérgio Moro ao Ronaldo Caiado? Acha que é bom ter mais de uma liderança na direita ou seria melhor concentrar tudo no Bolsonaro ou em alguém que ele indicar? Comenta aqui embaixo. Eu vou responder o máximo de comentários que eu conseguir. A moral da história é clara. Quando a verdade aparece, nem o discurso mais bonito consegue esconder a realidade. E se você quer continuar acompanhando essa história, já sabe, assista ao próximo vídeo aqui do canal, porque a luta pela verdade só tá começando. Peço que se inscreva no canal e deixe seu like, juntos faremos desse país um lugar melhor. Fique com Deus e até a próxima!